Mas eu também sou consciente de dizer assim, fiz o meu melhor ao lado de caras que foram melhores do que eu. Então eu não tenho essa preocupação. Eu fiquei, por exemplo, no São Paulo, eu fiquei entre Zete e Rogério Ceni. Cara, eu olho hoje e falo, pô, cara, se sinta privilegiado que você, você teve junto com os caras, brigando, teve no banco, teve uma ou outra oportunidade, foram pouquíssimas para jogar, mas eu acho que tive meu grau de importância nisso. E dois caras da história, para mim, junto com o Valdir Pérez, sem desprezar qualquer outro que tenha vindo depois ou antes, mas eu acho que foram os três maiores goleiros da história de São Paulo. E qual foi o melhor? Zete ou Ceni? Pô, isso me perguntam pra caramba. Você jogou com os dois, né? Joguei com os Com dois. dois, Não, você eu vi conhece Ceni chegar, pô. O teste do Ceni, eu você tava foi no... Você pegou o Rogério novinho. Né? Você pega o livro, a biografia do Rogério, ele até cita isso, né, do teste dele, que eu tava junto e tal. Eu já tava na equipe principal, ele era um menino chegando com 17 anos, né? Que veio pro Sub-17, depois Sub-20. Eu costumo dizer assim, o Rogério foi o jogador mais completo da história no sentido de ter passado por tudo, por títulos, um goleiro diferenciado que fez gols, um líder, o cara que jogou 25 anos com a camisa do clube. Isso por si só já coloca ele num patamar absurdo. Mas tecnicamente, como goleiro, Zete imbatível para mim. Zete foi um cara que tecnicamente é absurdo. Acho que o Rogério tem um pouco da questão dos gols, né? Acho que colocava muito ele em evidência. Como a gente disse, não é a principal função do goleiro, então acho que isso... Sim. Mas ele foi maravilhoso como goleiro. Não, foi assim, maravilhoso. os dois estão num nível lá em cima, né? Não foram bons, né? No São Paulo, a gente costuma dizer que é assim, a gente não podia ser bom. A gente tá um degrau acima de bom no São Paulo. Bom são os goleiros que jogam nos times um pouco menores, né? A gente tinha que estar num nível de excelência melhor. Esses caras estavam acima do nível de excelência. Só que eu acho que em detalhes, na minha opinião, Zete foi mais completo como goleiro, tecnicamente falando. E o cara era um monstro, né? Olha o cara que eu fui brigar pela posição, Flavinho. Não tem a menor condição. Meu amigo pra caramba, adoro. O Zete é um cara sensacional, de um nível de honestidade, de capacidade. Ele é um cara muito sério, né? Assim. Um cara sensacional. Depois sabe que a gente foi jogar juntos, no final da carreira dele, no União Barbarense, né? Em Santa Bárbara do Oeste, com o Paulistão. Ele jogou metade do campeonato, eu joguei a outra metade. Ele saiu, foi pro esporte e eu joguei. Mas Zete é um cara sensacional. Então, falar dele, pra mim, é falar, além de um grande amigo, um cara acima da curva. Eu ia falar isso, além de profissional, você tem uma relação bem pessoal com ele também, né? Tenho, adoro a família dele. A gente tem desde essa época de São Paulo. Eu aprendi muito com o Zete, com o Gilmar Rinaldi. O Rogério veio depois, a gente veio aprendendo juntos com esses caras, né? E Zete foi uma referência, né? Porque se a gente olhar a construção desse Mundial, como veio, desde o brasileiro em 91, os vices de 89 e 90, né? A gente bateu na trave 2 vezes, depois veio o brasileiro em 91, a Libertadores, o Mundial, e você vê como o Zete tem uma crescente absurda, como ele foi a diferença, não só no pênalti, do Gamboa, enfim. Ele teve momentos muito importantes em jogos que você falava assim, cara, o cara é gigante. Na hora que você precisava dele para decidir, era onde ele aparecia. Sem esquecer do nosso mestre Valdir Joaquim de Moraes, que foi o grande preparador de goleiros nosso, e que eu acho que o grande nome de referência no Brasil, né? Lançou tantos goleiros em tantos clubes e tal, que foi um pai pra gente. Então, o Zete se tornou uma referência para todos nós, né? O nosso, infelizmente, que nós perdemos depois da Libertadores, o Alexandre, final do Alexandre, com 20 anos, um acidente automobilístico, e tirou a vida do Alexandre um mês praticamente depois da Libertadores. Era outro cara sensacional. Então... Foi um acidente que tinha mais de um goleiro no carro? Não, esse não. Do Bruno, em 2006. É verdade. O Alexandre foi aqui perto do Cebolão. Ele estava sozinho no carro dele, vindo de Sorocaba. E um acidente logo de manhã, infelizmente, foi fatal. Era outro parceiraço, assim, outro cara com uma capacidade incrível também como goleiro. Pô,
E é muita informação pra gente saber, porque você jogou com muito craque também, né? Teve Palhinha, teve Miller, teve teve aí nos goleiros, teve essa galerinha Cara, alemã aí do campo, né? eu falo, se você olhar esse elenco 92, 93, já eu ataco aí. O 92, 93, cara, você tinha pelo menos 2 caras para cada posição muito diferentes, né? Ver o time que jogou a Libertadores, alguns, né, acabaram saindo com propostas boas para ir para a Europa, enfim. Aproveitaram a oportunidade, o Antônio Carlos, o Ivan Rocha, enfim. Saíram, aí você traz um Toninho Cerezo, chegou o Dinho, aí você vai olhar o time, eram caras extraordinários. Ninguém queria sair, não tinha essa história que nem hoje, vamos rodar o time, tem minutagem. Pô, que minutagem? O cara não queria sair do time de jeito nenhum. Nós jogamos 90 partidas, acho que em 92. O Zete ficou de fora 2 jogos suspensos na Libertadores, que ele foi expulso contra o Nacional, inclusive, do Uruguai. O Alexandre entrou, a gente fazia um rodízio, eu e o Alexandre no banco dele, um jogo cada um. O Alexandre estava lá no Uruguai. Ele entrou e foi muito bem. E aí ele jogou o jogo da volta contra o Nacional. O Zete pegou mais um jogo, ele jogou o primeiro jogo contra o Criciúma aqui. Foi muito bem. Eu joguei um jogo contra o Ituano no Campeonato Paulista. E eu não me lembro se o Alexandre jogou mais algum jogo assim. O Zé deve ter ficado fora uns 3 jogos, 4 jogos de 90, cara. Você perguntar pra Palhinha, pergunta se ele queria sair. Ninguém queria sair do time porque tinha um cara de fora morrendo de fome de jogar e qualquer um que entrasse no time encaixava. Então era um negócio maluco. A qualidade do elenco era muito grande. Então isso gerava menos oportunidades. E os caras aguentavam. A gente chegou para jogar o Mundial em fim de temporada, né? Você fala assim, 90 jogos, os caras deviam estar cansados, né? E o Barcelona no meio da temporada, né? Caramba, a gente correu mais que o Barcelona, pô.